Chegou a hora da nossa entrevista ao vivo e a nossa convidada de hoje já está por aqui, que é a advogada Márcia Carvalhal. Vai conversar com a gente sobre um tema que está bombando aí. Sabe o que é, gente? É o uso de prints como provas em processos. Como é que esse assunto começou a bombar? Depois do caso da cantora Isa. Não é isso, Márcia? Boa noite para você. Muito obrigada pela sua participação aqui no ATM TV. Boa noite, Kátia. É isso mesmo. Já posso começar a tratar do assunto? Você quer fazer Já, alguma com pergunta? certeza. Eu queria até aproveitar para perguntar para você o seguinte: esse caso da Isa trouxe à tona um assunto que as pessoas já vinham falando sobre isso, inclusive já tem até alguns processos que utilizaram, né, os prints de conversas como provas. E eu queria perguntar para você o seguinte: ele é válido como prova? Sim, o nosso ordenamento jurídico admite, sim, o uso de prints de telas de WhatsApp, e-mails, páginas da internet como prova, só que ela é considerada uma prova frágil. Por quê? Porque é possível que a pessoa que está se utilizando dessa prova, ela possa adulterá-la, fazer qualquer tipo de edição de uma forma unilateral. Então, é importante, ao utilizar-se dessa prova, garantir a veracidade e de que essa prova também ela foi emitida de forma legal. E que também ela não viola outros direitos de terceiros, né? E principalmente a pessoa que está vinculada àquele print. Entendi. Então, para você que está acompanhando o ATM TV agora, a gente está conversando com a advogada Márcia Carvalhal. Ela está trazendo para a gente informações sobre um caso que virou notícia nos últimos dias e está relacionado à situação da cantora Isa, que foi pega de surpresa ali com uma traição, graças a uns prints de conversas com o ex-marido, agora ex-marido, que estavam circulando na internet. A mulher estava dormindo, quando acordou, descobriu que era traída e, para piorar, um monte de print na internet. E aí, Márcia, eu pergunto para você, justamente nesse caso em que havia os prints com mensagens de um lado e de outro, de repente, se você acabar expondo, né, a identidade de uma outra pessoa, a privacidade de uma outra pessoa, pode ficar complicado para o seu lado, né? Às vezes você tenta provar uma coisa e acaba se complicando com a justiça, né? Exatamente. Aí, justamente nesse ponto, é que a pessoa que se utiliza dessa prova, ela tem que ter muito cuidado. Por quê? Para autorizar o uso desse print, tem que ser a pessoa vinculada àquele conteúdo. Então, eu não posso divulgar uma conversa de terceiros, nem autorizar, né? Eu não posso divulgar dados daquela pessoa, se eu não sou a detentora daquela informação. Então, não é só eu ter o print, eu preciso ser detentora do direito daquele conteúdo. Por exemplo, a imagem que está ali é de terceiros, essa pessoa quem tem que autorizar, e não uma terceira pessoa, senão eu vou estar usurpando o direito da intimidade daquela pessoa vinculada àquele conteúdo. E aí sim, gerar um direito de reparação para essa pessoa que teve o seu áudio, ou a sua conversa, os seus dados pessoais violados, divulgados, né? E no caso, como eu falei anteriormente, a prova ela tem que ser lícita e não adquirida de forma que venha violar direitos, violar, inclusive, tem que ser observada a Lei de Proteção Geral de Dados, né? Exatamente, isso que a Márcia trouxe para a gente agora, essa informação é muito importante, porque assim, a gente tem a LGPD que está aí, que poucas pessoas ainda, né, estão familiarizadas, mas essa legislação ela vem para proteger os nossos dados. E aí quando começaram a surgir esses prints, né, das conversas entre o affair ali do ex-marido da Isa e o cara, as pessoas começaram a se preocupar, meu Deus, agora a gente não pode mais mandar uma mensagem no aplicativo de mensagem que de repente pode ser usado contra a gente, isso aí. Quer dizer, acabou a liberdade, né, Márcia? Então gerou uma preocupação geral aí, a galera ficou preocupada mesmo, né? Acabou entre aspas, né? Porque a pessoa que se sente violada, quando ela tomar ciência de que seus dados foram divulgados sem a sua permissão, ela pode sim correr atrás dos seus direitos, pedir uma reparação e, se for o caso, até levar o caso à esfera criminal.
Entendi. Márcia, uma orientação para quem precisa, por exemplo, comprovar, de repente que fez uma compra e aí alguém está dizendo que não vendeu, ou você precisa de uma informação para comprovar na justiça que alguém está lhe devendo, não quer pagar, algo do gênero. Que orientação você dá para essa pessoa fazer esse print e que esse print seja feito de forma correta? Sim. Se ela for utilizar qualquer print, seja de computador, através do celular, que ela mantenha preservada a autenticidade dessa. For utilizado esse print, o juiz, a outra parte pode impugnar e o juiz autorizar a perícia, né, sobre esse print. Então vai ser apresentado, é necessário, né, apresentar o aparelho celular ou o computador. Se for o caso também de utilizar uma página da internet, informar o URL, que é aquele endereço de localização, né, da página, para que seja feito o rastreamento, o acompanhamento, identificado a autenticidade daquela página. Então, o importante é sempre preservar aquela prova de uma forma intacta. Uma outra questão também, que embora seja dispensada, né, mas é possível que a parte que utilize desse print, ela vá ao cartório e peça ao notário para fazer uma ata notarial, né? E ali o cartório vai certificar, o notário vai certificar a autenticidade daquela conversa, daquele áudio, daquelas imagens, como sendo verdadeiras e poderá ser juntado ao processo. Entendi. E em todas as hipóteses, o ideal é procurar sempre um advogado e pedir orientação, né, Márcia? Exatamente. Até mesmo para não se prejudicar, porque às vezes a pessoa acha que está fazendo uso do seu direito e na verdade pode não estar e terminar se prejudicando, né, e tendo que reparar um dano a alguém. É isso aí. Gente... Mas é possível, sim, utilizar o print como prova. Ah, com certeza. E olha, nós conversamos, gente, hoje com a advogada Márcia Carvalhal, que trouxe informações muito importantes pra gente com relação à polêmica que se instalou aí após o caso da cantora Isa, que foi a utilização de prints de conversas, né, em aplicativos de mensagem para comprovar que de fato houve uma traição que estava sendo falado aos quatro ventos. A Márcia trouxe pra gente a seguinte orientação: se você for fazer o print, que tome muito cuidado para garantir que esse print tenha veracidade. Se você precisar, você pode procurar um cartório e o ideal é que você, antes de tudo, peça orientação para um profissional, para um advogado que seja especialista nesse caso. E para você que teve aí, de repente, uma conversa vazada, ou um áudio, ou até um print, uma foto, você também tem o seu direito e pode sim pedir aí uma reparação judicial. Não é isso, Márcia? Exatamente, a informação é essa mesmo. Muito obrigada, Márcia, pela sua participação aqui na OTM TV. Uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de poder auxiliar os seus telespectadores com essas orientações e sempre procurando um profissional, um advogado ou a defensoria para que possa orientá-lo nesse caso. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação.